Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outros países, né? Principalmente aqui nos nossos países vizinhos, né? Aqui, né? Nossos irmãos, também os meus irmãos de Portugal, que me assistem muito, né? Um abração para todos os irmãos portugueses, na Itália, né? Na Espanha também, né? Ô irmão Adriano aí na Espanha, um abração para você aí, querido irmão. Tô aguardando a sua visita aqui, tá, meu irmão? Tô aguardando. Você tá me devendo essa visita aqui, viu, meu irmão? E eu vou cobrar, vou cobrar sempre. Então, meus irmãos, eu agradeço muito a todos os irmãos, né, de qualquer parte do nosso universo que estão assistindo o meu vídeo. E gostaria de pedir para você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, dá essa força para mim aí, se inscreva aí, tá? Eu fico muito feliz, agradeço muito por isso, tá? Eu estou contando com você para chegar nos 2.000 inscritos, tá faltando bem pouquinho, mas com a sua ajuda nós vamos chegar. Meus irmãos, hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante aqui e queria que você, né, prestasse mais do que a costumeira atenção. Hoje eu vou falar de mais uma proibição absurda da Organização das Testemunhas de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia, né? Eles têm várias proibições absurdas e hoje eu vou mostrar uma totalmente absurda, né? Eu vou mostrar que essa proibição a qual eu estou me referindo aqui, ela é totalmente infundada. Ela é totalmente infundada. Ela não encontra apoio bíblico. É uma proibição totalmente infundada. Ela não encontra apoio bíblico. Trata-se da proibição de servir às Forças Armadas. Trata-se da proibição de servir às Forças Armadas. Segundo eles, o cristão não pode servir às Forças Armadas. Mas beneficiar do serviço das Forças Armadas, isso aí eles beneficiam. Bom, meus irmãos, eu vou provar com A e mais B que essa organização está totalmente equivocada quanto a isso aí. Eu vou mostrar aqui 3 situações que deixa claro que esta proibição ela é totalmente infundada. Bom, a primeira situação que eu vou mostrar aqui está registrada no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 14. Ali mostra que, quando João Batista estava pregando, vieram os soldados, ou seja, os policiais, vieram a ter com João Batista e perguntaram para João Batista o que eles tinham que fazer. Bom, então preste atenção, meus irmãos. Se o servo de Deus não pudesse ser um policial, então João Batista certamente ia dizer para eles dar baixa, né, no cargo deles de policial e procurar outro trabalho. Ia falar para eles, olha, o trabalho de vocês não é aprovado por Deus. Então vocês vai lá, procura lá o departamento de vocês lá, dá baixa no trabalho de vocês e procura um outro trabalho. Mas veja, não foi isso que João Batista disse, não. João Batista não mandou eles abandonar o trabalho deles. Veja o que João Batista disse para eles. João Batista disse para eles assim, olha aqui, ó. A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai com o vosso soldo. Viram, meus irmãos? João Batista mostrou que a pessoa pode ser um policial e pode ser um policial honesto. Ele não precisa de ser aquele policial truculento que sai batendo em todo mundo. Ele pode ser um policial e ter respeito pelas pessoas, ter respeito pelas leis. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, que aconteceu comigo ontem. Eu saí aqui na cidade e precisei de parar o meu carro para me pegar um
pegar um objeto em um lugar. E eu parei o meu carro, parece que eu estava meio confuso. Eu parei o meu carro num lugar que, para mim, era proibido parar. Eu entendia que ali eu podia parar. Mas aí, quando eu estava voltando para o carro para sair, quando eu apertei ali o controle ali para abrir a porta do carro para me sair, uma viatura veio passando e parou. E desceu um policialzinho jovem, um policial que tem idade para ser meu neto. Tem idade suficiente para ser meu neto. Perguntou para mim, esse carro é do senhor? Falei, sim. Sim, senhor, é meu. Ele falou, o senhor parou num lugar proibido aí. Bom, eu para mim, não tem, eu acho que no... Aí ele falou para mim, olha, aqui no lugar que o senhor parou, mora vereador, mora delegado, então o senhor não podia ter parado aqui. Aí eu virei para ele e falei, então o senhor me desculpa, eu não sabia, o senhor me desculpa. Ele falou para mim, não, tá tudo bem, vai tranquilo, eu não vou multar o senhor não, vai em paz, vai tranquilo. Veja, um policial que não usou de truculência, me tratou muito bem, me tratou de senhor, me chamou de senhor, me tratou muito bem, me liberou, embora para mim, no lugar que eu parei ali, eu acho que eu não estava errado, mas eu também não falei nada, não quis criar problema com ele. Falei, não, então o senhor me desculpa. Aí, então o que acontece? O policial, ele pode ser um policial e não ser um policial truculento, não ser um policial daqueles que sai dando tiro a esmo, que sai batendo todo mundo. Pode ser um policial e fazer um excelente trabalho. Por que não? Veja o exemplo desse policial que me abordou. Ó, eu dou os parabéns para esse policial que me abordou. Parabéns para ele. Muito educado. Se todos os policiais fossem iguais a esse, nós estávamos muito bem servidos de policiais na cidade. Ou seja, no Brasil, né? Agora veja, meus irmãos. Isso mostrou que o policial pode ser honesto, né? Pode ser um policial honesto. E João Batista mostrou aqui que o policial, ele pode ser um policial honesto, ele pode ser um policial que não é um policial truculento. Agora veja, meus irmãos, um outro exemplo muito interessante aqui. Veja um outro exemplo muito interessante aqui que eu quero abordar com vocês aqui. Esse outro exemplo aqui, ele está no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 10. Nesse texto mostra que quando Jesus estava para ser preso, né, os soldados estavam chegando ali para prender Jesus, o apóstolo Pedro era muito impetuoso, né? O apóstolo Pedro puxou ali a sua espada e cortou a orelha de um daqueles soldados que chegaram ali para prender Jesus. O apóstolo Pedro cortou a orelha de um deles. Espera aí. Agora eu quero entender uma coisa aqui que eu não estou entendendo. O apóstolo Pedro estava com Jesus. Era apóstolo de Jesus. Estava junto com Jesus. E ele estava usando uma espada? Espera aí, deixa eu entender uma coisinha aqui. O apóstolo Pedro, junto com Jesus, usando uma espada? Mas o cristão não pode usar arma, meu Deus do céu. O corpo governante falou que não. O corpo governante diz que o cristão não pode usar arma. Como é que Pedro, junto com Jesus, o maior cristão, né? Tanto é que Pedro foi o maior cristão, que Jesus deu as chaves do reino para Pedro. Como é que Pedro estava usando ali uma espada? Bom, eu não estou entendendo, gente. Ó, irmã Antônia, você, irmã Antônia, aí da cidade de Coraci, no estado do Pará. Você que sempre dá umas sugestões para mim aí. Me explica essa história aí, irmã Antônia. Ó, o cristão não pode usar arma. Mas o apóstolo Pedro, que era um cristão ferrenho, andando ali junto com Jesus, e ele
estava armado. Bom, eu não estou entendendo nada. Isso quer dizer que Jesus está errado, então? Quer dizer, então, que Jesus está errado? Que é o corpo governante que está certo? Que Jesus permitiu que Pedro usasse uma arma? Jesus permitiu que o apóstolo Pedro, andando junto com ele, usasse uma arma? Então Jesus está errado. É o corpo governante que está certo. Porque se o cristão não pode usar arma, o corpo governante diz que não. Eu não estou entendendo mais nada. Ai, meu Deus do céu. Então quer dizer que Jesus está errado e o corpo governante está certo. É isso que as testemunhas de Jeová pensam, né? Aliás, o corpo governante está certo e Jesus está errado. Eu falei errado aqui. Isso quer dizer então que o corpo governante está certo e Jesus está errado. Porque Jesus permitiu que Pedro usasse uma arma ali andando junto com Jesus. Meu Deus do céu! Eu não estou entendendo mais nada, meu Cristo! Então quer dizer que Jesus estava errado. E o corpo governante está certo. É isso mesmo? Entendi, é isso mesmo? As testemunhas de Jeová concordaram comigo agora. O corpo governante está certo e Jesus está errado. Porque Jesus permitiu que Pedro usasse uma arma. E ali junto com Jesus. E quando Pedro cortou a orelha daquele homem, Jesus falou para Pedro para não usar a espada. Não é assim que se faz. Foi lá e colocou a orelha no lugar. Meus irmãos, esse corpo governante é muito poderoso, né? Outras 9 homens poderosos. Eles conseguem até provar que Jesus está errado. Eles conseguem provar que Jesus está errado. Esses 9 homens são poderosos demais. E olha que tem 8 milhões de pessoas que acreditam neles, viu? 8 milhões de pessoas. 0,1% da população mundial acredita neles. Imagina se fosse mais. Imagina se fosse uma quantidade de pessoas assim como os cristãos que acreditassem neles. Então, que poder que esses homens tinham, né? Porque 0,1% da população mundial acredita neles. 0,1%. E esses homens são tão poderosos assim. Outras, meu Deus. Agora, meus irmãos, brincadeiras à parte aqui, né? Eu fiz um trocadilho aqui com esse corpo governante arrogante aqui. Mas vamos falar de outro assunto muito interessante aqui. Outro ponto muito interessante. O primeiro gentio, ou seja, pessoas que não são judeus, a se converter ao cristianismo, foi um centurião romano chamado Cornélio. Cornélio era um centurião romano, ou seja, soldado. Centurião era um soldado. Cornélio era um soldado romano. Vamos falar o português aqui. Cornélio era um soldado romano. Esse assunto que eu vou falar aqui está registrado no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Bom, Cornélio estava orando, ele era um policial, mas era um policial bom. Ele não maltratava ninguém, ele fazia caridade, fazia muitas caridades, era um policial bom, uma pessoa de bom coração. E ele estava orando e apareceu um anjo para ele e disse para ele que as orações deles tinham sido ouvidas por Deus. E o anjo disse para ele que mandasse chamar Pedro, que Pedro mandasse chamar Pedro até a casa dele. E ele mandou chamar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro chegou ali na casa dele e não só o soldado Cornélio, como todos que estavam na casa dele, se converteram ao cristianismo, passaram a ser cristão. E veja, meus irmãos, não existe um relato bíblico que mostra que o apóstolo Pedro falou para ele: olha, Cornélio, você pode ser cristão, mas você tem que abandonar
o seu trabalho como policial. Você tem que dar baixa no seu trabalho como policial. Não. Não existe um texto bíblico. Se alguém sabe de um texto bíblico onde diz que o soldado Cornélio, que foi o primeiro gentio, ou seja, o primeiro não judeu a se tornar cristão, se alguém souber de um texto bíblico que diz que o soldado Cornélio teve que abandonar o seu trabalho como policial para ser cristão, manda para mim esse texto bíblico então, porque eu não conheço. Ele se tornou cristão e continuou com o seu trabalho de policial, porque ele era um policial bom, ele era um policial honesto, caridoso, uma pessoa do bem. Veja, meus irmãos. Agora, preste atenção numa coisa. As testemunhas de Jeová diz que uma testemunha de Jeová não pode ser um policial, não pode ingressar nas Forças Armadas. Agora, vocês imaginem um país sem as Forças Armadas. Ele seria um país vulnerável. Qualquer uma outra nação podia chegar naquele país ali, invadir, escravizar as pessoas daquela nação tranquilamente, porque um país sem defesa. As Forças Armadas não é para matar ninguém, não. As Forças Armadas são para defender a soberania do seu país. Não é para matar ninguém, não é para espancar ninguém. As Forças Armadas são para defender a soberania do país. Agora, meus irmãos, preste atenção numa coisa aqui. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos aqui, ele escreveu aqui um assunto muito interessante. Está em Romanos, no capítulo 13, no versículo 3. Romanos, capítulo 13, versículo 3. Preste atenção no que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Ó. O apóstolo Paulo disse assim, ó, porque os magistrados não são para o temor de quem faz o bem, e sim de quem faz o mal. Se queres não temer as autoridades, faça o bem e terá o louvor delas. Viu? As autoridades não é para o temor de quem faz o bem. É sim para o temor de quem faz o mal. Se você não quer temer as autoridades, se você não quer ser repreendido pelas autoridades, então faça o bem. Eu vou falar por mim. Esse ano agora, de 2004, eu completo 70 anos de idade. Nunca um policial veio na minha casa me prender. Não. Sempre que eu estou no trânsito, ou qualquer coisa, que um policial me para, eu trato ele bem, ele me trata bem, eu chamo ele de senhor, ele me chama de senhor, e ele faz ali o trabalho dele, que ele tem que fazer, e eu ainda agradeço ele por ele fazer o trabalho dele. Falo, ó, muito obrigado por você ter me revistado aqui, eu fico muito feliz quando vocês me revistam, porque isso aí é uma prova de que vocês estão fazendo um trabalho bem feito. Eu agradeço eles por isso. Então, meus irmãos, um policial não vai na casa de quem está cuidando, quem está em casa cuidando da obrigação dele para prender ele, não. Um policial não vai prender uma pessoa que está ali cuidando da obrigação dele. O policial vai prender, ou talvez até ser mais truculento, é com uma pessoa que está aí roubando, matando, está aí fazendo coisas erradas. Para a pessoa que está fazendo bem, não precisa temer a polícia. Então, portanto, eu, da minha parte, não tenho nada contra a polícia. Eu só tenho que louvar, eu só tenho que louvar o trabalho da nossa gloriosa polícia, da nossa gloriosa Forças Armadas brasileira. Eu só tenho que louvar o trabalho deles, que graças a eles o nosso país é um país gostoso de se viver. É um país que a gente viaja pelo mundo, igual eu já viajei às vezes, né? Deus já me deu o privilégio de conhecer outros países. Em todos os lugares que a gente vai,
a pessoa fala bem do Brasil. Eu, por exemplo, eu estive recentemente na Argentina e eu conversando com uma senhora lá da Argentina, ela falou para mim assim, olha, eu conheço muito mais o Brasil do que a Argentina. Ela é nascida na Argentina, nascida e criada na Argentina, e falou, olha, eu conheço muito mais o Brasil do que a Argentina. É o melhor país que eu já vi, onde as pessoas tratam a gente muito mais bem. Isso é graças a nossas autoridades que faz com que o Brasil seja um país agradável de se viver, tanto para nós brasileiros como para as pessoas de outros países.